primeiro lugar, nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade feliz, abençoada, importante que Ele nos concede para, em loco, anunciar as boas novas do Evangelho. Esta palavra que tem um efeito tão positivo, tão eficaz na vida daquelas pessoas que, de bom grado, voluntariamente, mas com responsabilidade, aceitam em seus corações. E nós louvamos a Deus pelos inumeráveis benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. É bem verdade que não merecemos os favores de Deus, mas Ele, como é imutável, e a sua característica, é a bondade, a misericórdia, a compaixão, assim Ele nos tem beneficiado de todas as formas, de todas as maneiras. E neste lenitivo é que eu tenho como obrigação e dever, e também é um prazer, glorificar, magnificar o seu nome. Todas aquelas pessoas que, através da sua inteligência, confiam em Deus, esperam em Deus, essas pessoas são abençoadas, essas pessoas são felizes, porque o Senhor nosso Deus, Ele sempre está disponível a ajudar aquelas pessoas que lhe procuram. Você que está me ouvindo, batendo numa porta, noutra porta, e não encontra um escape, uma saída, olha, não perca mais tempo, corra com pressa, com urgência, como se fosse uma emergência para os pés do Senhor Jesus. Você assim procedendo, Ele vai dar um novo sentido à sua vida, Ele vai te dar felicidade, Ele vai proporcionar bem-estar no seu viver. Meus amados, hoje eu quero fechar um tema que nós temos abordado neste programa, que é a questão dos cativeiros de Israel. Já falamos abundantemente, 4 comentários a respeito disso. Iríamos falar sobre, não o cativeiro propriamente dito, sobre os romanos, porque analisando o termo, eu gosto de pesquisar, examinar, e nós vamos para o dicionário, para uma enciclopédia, e o termo cativeiro significa mais quando há um aprisionamento e aquele povo que se tornam cativos são transportados para outro país. Não aconteceu com os romanos, aconteceu com o Egito. Os israelitas se tornaram cativos no Egito, se tornaram cativos na Síria, se tornaram cativos em Babilônia, mas no caso dos romanos, que aí seria necessário vários comentários, foi apenas uma guerra. Foi uma guerra, mas eles continuaram na Palestina, continuaram em Israel. Mas hoje eu quero falar, fechando esse tema, se Deus nos mandar, aí traremos uma série de comentários falando sobre a guerra dos judeus no que diz respeito aos romanos, que eu acho muito interessante esse estudo. Mas vamos fechar esse tema falando hoje a respeito do futuro de Israel, do futuro de Israel. Conforme a história da humanidade, a história bíblica, principalmente, Israel ele tem um ponto importante em todas as nações do mundo. Ele sempre entra em destaque. Por quê? Porque é o povo de Deus. Na verdade, eles foram desobedientes, passaram por todos os problemas quais nós já relatamos, e hoje Israel é um pouco esquecido do mundo, mas continua sendo a principal nação do mundo, é tanto que todos os governantes mundiais, a sua expectativa é com relação a Israel. De todas as nações, o cronograma dos acontecimentos estão relacionados com Israel. E este Israel vai haver a sua
conversão nacional, eles vão no tempo determinado por Deus se converterem, se arrependerem e tornarem para aquela posição de destaque perante principalmente Deus e também perante as demais nações. Para tanto, nós vamos ler 4 versículos da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 ao 28, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará da casa de Israel as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, eles se tornaram inimigos por causa de vós, os gentios. Mas quanto à eleição, eles são amados, são queridos por causa dos pais. Israel, povo de Deus, filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, povo que se tornou uma nação com a sua libertação do Egito e com a posse da terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel, aquela terra boa. Deus fez aliança com o seu povo, Israel, onde através de um pacto, Deus se comprometia a abençoar os filhos de Israel, se estes fossem fiéis à aliança feita com Deus. O povo de Israel tem uma história de altos e baixos, momentos de ascensão e de humilhação, de vitórias e de derrotas, porque era um povo inconstante. E por causa da sua infidelidade para com Deus e os seus mandamentos, Israel foi oprimido, perseguido, passou por vários cativeiros. Temos o cativeiro sobre a Síria, sobre a Babilônia e demais cativeiros, além de muitas guerras que eles enfrentaram. Os seus vizinhos, os filisteus, eram uma pedra de tropeço contra Israel, um espinho de garganta. Sempre estavam invadindo e fazendo guerra contra os israelitas. Tinha também os edomeus, os descendentes de Esaú, que nunca deixaram de perseguir os israelitas, que eram descendentes de Jacó. Até hoje continua esta guerra entre os árabes e Israel, lá no Oriente Médio. Os israelitas passaram pelo cativeiro dos assírios em mais ou menos 740 a.C. Teve início a deportação de Israel para a Síria. Nínive se levantou contra Israel, as 10 tribos do norte, a Galileia, os israelitas. Depois, aproximadamente, no ano de 597 a.C., vieram os babilônicos e fizeram guerra contra as tribos do sul, as tribos de Judá, ou os judeus, a Judéia, e os derrotaram, levando mais de 20 mil judeus cativos. E no ano de 63 a.C., os romanos, através de Pompeu, eles invadiram a Palestina, vencendo os judeus. Aí é quando tem início a guerra dos romanos contra os judeus. Essa guerra dos romanos contra os judeus foi considerada o último desfecho, dos inimigos de Israel contra o povo de Deus. E nós temos aí que neste período eles perderam a sua independência até a data de 1948. Com a queda de Israel, Deus abre as portas para os gentios, as demais nações do mundo, na dispensação da graça. Nós estamos neste período onde, através de Jesus de Nazaré, Deus faz uma aliança com todo aquele que aceita de bom grado
as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja passa a ser o Israel espiritual de Deus, mas Jesus está voltando. E quando isto acontecer, a porta da graça se fecha para os gentios e se abre para os judeus, os filhos de Israel, o povo de Deus. A independência de Israel como nação e o retorno do povo de Deus para a Palestina é um dos sinais que Jesus deixou sobre a sua volta e sobre o fim do mundo, os fins dos tempos. Em Mateus capítulo 23, versículo 39, disse Jesus: porque eu vos digo que desde agora não mais me vereis, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Ele falou essa palavra para os judeus. Todas as nações do mundo têm a sua atenção voltada para Israel. É a nação mais importante do mundo, principalmente no que concerne os planos de Deus. Israel passou quase 2000 anos apagados da história da humanidade. Isto por causa da sua rebelião contra Deus e principalmente pelo que fizeram contra o Senhor Jesus Cristo. Todavia, ainda será importante esta nação do povo de Deus. No período do anticristo, Israel será de princípio enganado, mas logo depois descobrirá o engano do anticristo e romperá as alianças com ele. Aí terá início a grande perseguição. É quando Israel buscará o socorro de Deus e o Senhor enviará o seu Cristo para libertar o povo de Deus dos seus inimigos e principalmente do anticristo. Com a vinda de Cristo para os judeus, para os ajudar, acontecerá a grande última guerra do Armagedon. Cristo vencerá a guerra para Israel, onde eles se converterão para o cristianismo. Todo Israel vai ser restaurado. Aí é quando teremos a implantação do milênio, com Cristo reinando em todo o mundo, e a sede do seu governo será em Jerusalém, a capital mundial, a principal cidade das nações. Neste tempo, Israel voltará a receber a plenitude das bênçãos de Deus, será a principal nação do mundo, isto porque se converterão para Cristo, o único Salvador do mundo. Por quê? Israel é o povo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes, Israel passou por tudo que nós conhecemos, por causa da sua desobediência. Se tornou um povo sofredor, perseguido, porque eles não deram ouvido à voz dos profetas. Assim acontecerá conosco. Somos povo de Deus? Sim, como Israel era. Mas se nós desobedecermos à voz de Deus, que Ele tem falado através dos seus vasos, dos seus mensageiros, certamente vêm as consequências e os prejuízos. Mas o ponto principal do nosso comentário, que apesar de tudo o que aconteceu com Israel, no tempo determinado por Deus, e que está no cronograma das realizações de Jesus de Nazaré, eles serão restaurados, serão levados àquela posição que perderam, de principal nação do mundo. Israel vai ser restaurado. As bênçãos de Deus serão derramadas sobre o seu povo, os judeus, que aos poucos está se levantando como nação querida, amada do Deus eterno.